O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o episódio 332, nós vamos ler dos números 2616 a 2622, nós vamos concluir esta parte onde estamos descobrindo a oração na vida de Jesus, a oração que se revela na sua história e que é importante também nas suas decisões, nos seus atos todos. Jesus ouve a oração. A oração a Jesus é ouvida por ele já durante seu ministério por meio dos sinais que antecipam o poder de sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração de fé expressa em palavras. O leproso, o Jairo, a cananeia, o bom ladrão. Ou em silêncio, os carregadores do paralítico, a hemorroísa que lhe toca as vestes, as lágrimas e o perfume da pecadora. O pedido insistente dos cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, foi retomado na tradição da oração de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Quer na cura das enfermidades, quer na remissão dos pecados, Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, tua fé te salvou. Santo Agostinho resume admiravelmente as 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e a ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores e em nós os seus clamores. A oração da Virgem Maria. A oração de Maria nos é revelada na aurora da plenitude dos tempos. Antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo, sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai, na Anunciação para a concepção de Cristo, em Pentecostes para a formação da Igreja, corpo de Cristo. Na fé de sua humilde serva, o dom de Deus encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquela que o Todo-Poderoso tornou cheia de graça responde pela oferenda de todo o seu ser. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Fiat. Esta é a oração cristã. Ser todo dele, porque ele é todo nosso. O Evangelho nos revela como Maria ora e intercede na fé. Em Caná, a mãe de Jesus pede a seu filho pelas necessidades de um banquete de núpcias, sinal de outro banquete, o das núpcias do Cordeiro, que dá seu corpo e sangue a pedido da Igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Por isso o Cântico de Maria, o Magnífica latino ou Megalinário bizantino, é ao mesmo tempo o cântico da mãe de Deus e o da Igreja, cântico da filha de Sião e do novo povo de Deus, cântico de ação de graças pela plenitude das graças distribuídas na economia da salvação, cântico dos pobres cuja esperança é satisfeita pela realização das promessas feitas aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Portanto, resumindo, no Novo Testamento, o modelo perfeito da oração encontra-se na prece filial de Jesus. Feita muitas vezes na solidão, no segredo, a oração de Jesus implica a adesão amorosa à vontade do Pai, até a cruz e confiança absoluta de ser ouvido.
Jesus ensina seus discípulos a orar com oração, com o coração purificado, fé viva e perseverante, audácia filial. Impulsiona-os à vigilância e os convida a apresentar a Deus seus pedidos em seu nome. Jesus Cristo atende pessoalmente às orações que lhes são dirigidas. A oração da Virgem Maria, em seu Fiat e em seu Magnífica, caracteriza-se pela oferta generosa de todo o seu ser na fé. Recorremos a mais uma catequese do Papa Francisco, esta do dia 18 de novembro de 2020, sobre a Virgem Maria, mulher orante. No nosso caminho de catequese sobre a oração, hoje encontramos a Virgem Maria como mulher orante. Nossa Senhora rezava. Quando o mundo ainda não a conhece, quando é uma simples donzela, noiva de um homem da casa de Davi, Maria reza. Podemos imaginar a jovem de Nazaré recolhida em silêncio, em diálogo contínuo com Deus, que em breve lhe seria confiada a sua missão. Ela já é cheia de graça e imaculada desde a concepção, mas ainda nada sabe sobre sua vocação surpreendente e extraordinária e sobre o mar tempestuoso que terá de sulcar. Uma coisa é certa: Maria pertence ao grande exército dos humildes de coração que os historiadores oficiais não incluem nos seus livros, mas com quem Deus preparou a vinda do seu Filho. Maria não governa autonomamente a sua vida. Espera que Deus tome as rédeas do seu caminho e a guie para onde Ele quer. É dócil e, com esta sua disponibilidade, predispõe os grandes acontecimentos que envolvem Deus no mundo. O Catecismo recorda-nos a sua presença constante e atenciosa no desígnio benévolo do Pai e ao longo da vida de Jesus. Maria encontra-se em oração quando o arcanjo Gabriel lhe vai levar o anúncio a Nazaré. O seu eis-me, pequeno e imenso, que naquele momento faz saltar de alegria toda a criação, a história da salvação tinha sido precedido por muitos outros eis-me, por muitas obediências confiantes, por tantas disponibilidades à vontade de Deus. Não há melhor maneira de rezar do que colocar-se com Maria, em atitude de abertura, de coração aberto a Deus. Senhor, o que Tu queres, quando Tu quiseres e como Tu quiseres. Ou seja, o coração aberto à vontade de Deus. E Deus responde sempre. Quantos fiéis vivem assim a sua oração? Quem é mais humilde de coração reza assim, digamos com humildade essencial, com humildade simples. Senhor, o que Tu quiseres, quando Tu quiseres e como Tu quiseres. Reza assim, sem se zangar porque os dias estão cheios de problemas, mas indo ao encontro da realidade e consciente de que é no amor humilde, no amor oferecido em cada situação, que nos tornamos instrumentos da graça de Deus. Senhor, o que Tu quiseres, quando Tu quiseres e como Tu quiseres. Uma oração simples, mas que consiste em pôr a nossa vida nas mãos do Senhor, que Ele nos guie. Todos nós podemos orar desta forma, quase sem palavras. A oração sabe acalmar a inquietação, mas nós estamos inquietos, queremos sempre as coisas antes de as pedirmos e queremos-las imediatamente. Esta inquietação fere-nos e a oração sabe acalmar a inquietação, sabe transformá-la em disponibilidade. Quando estou inquieto, rezo e a oração abre o meu coração, tornando-me disponível à vontade de Deus. Nos poucos instantes da Anunciação, a Virgem Maria soube rejeitar o medo, embora tenha previsto que o seu sim lhe teria causado provações muito duras. Se na oração compreendermos que cada dia concedido por Deus é uma chamada, então dilataremos o coração e acolheremos tudo. Aprende-se a dizer: o que quiseres, Senhor, promete-me apenas que estarás presente em cada passo do meu caminho. Isto é importante, pedir ao Senhor a sua presença em cada passo no nosso caminho, que não nos deixe sozinhos,
que não nos deixe cair em tentação, que não nos abandone nos momentos difíceis. Conclui-se o Pai Nosso assim, a graça que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a pedir ao Senhor. Com a oração, Maria acompanha toda a vida de Jesus até a morte e ressurreição. E no final continua e acompanha os primeiros passos da Igreja nascente. Maria reza com os discípulos que atravessaram o escândalo da cruz. Reza com Pedro, que sucumbiu ao medo e chorou de remorso. Maria está ali com os discípulos, no meio dos homens e das mulheres que o seu Filho chamou para formar a sua comunidade. Maria não age como sacerdote entre eles, não. É a mãe de Jesus que reza com eles, em comunidade, como um membro da comunidade. Reza com eles e por eles. E mais uma vez a sua oração precede o futuro que está prestes a cumprir-se. Por obra do Espírito Santo, tornou-se mãe de Deus e por obra do Espírito Santo tornou-se mãe da Igreja. Orando com a Igreja nascente, tornou-se mãe da Igreja. Acompanha os discípulos nos primeiros passos da Igreja, em oração, à espera do Espírito Santo. Em silêncio, sempre em silêncio. A prece de Maria é silenciosa. O Evangelho só nos narra uma oração de Maria, em Caná, quando pede ao seu filho por aquelas pobres pessoas que estão prestes a fazer má figura na festa. Mas imaginemos, oferecer uma festa de casamento e terminá-la com leite, porque não havia vinho, que vergonha! E ela suplica e pede a seu filho que resolva aquele problema. A presença de Maria é por si só oração, e a sua presença entre os discípulos no cenáculo, à espera do Espírito Santo, é orante. Assim, Maria dá à luz à Igreja, é mãe da Igreja. O Catecismo explica: na fé de sua humilde serva, o dom de Deus, ou seja, o Espírito Santo, encontra o acolhimento que ele esperava desde o princípio dos tempos. Na Virgem Maria, a natural intuição feminina é exaltada pela sua união singular com Deus na oração. Por este motivo, lendo o Evangelho, observamos que às vezes ela parece desaparecer, para depois reaparecer nos momentos cruciais. Maria está aberta à voz de Deus que guia o seu coração, que orienta os seus passos onde a sua presença é necessária. Presença silenciosa de mãe e de discípula. Maria está presente porque é mãe, mas está presente também porque é a primeira discípula, aquela que melhor aprendeu as coisas de Jesus. Maria nunca diz: vinde, resolverei os problemas, mas diz: fazei o que ele vos disser, indicando sempre com o dedo Jesus. Esta atitude é típica do discípulo, e ela é a primeira discípula. Reza como mãe, ora como discípula. Maria conservava todas estas palavras, ponderando-as no seu coração. Assim, o evangelista Lucas retrata a mãe do Senhor no Evangelho da infância. Tudo o que acontece ao seu redor acaba por ter um reflexo no fundo do seu coração. Tanto os dias cheios de alegria como os momentos mais sombrios, quando até ela tem dificuldade de compreender por que caminhos deve passar a redenção. Tudo acaba no seu coração, para poder ser joeirado mediante a oração e por ela transfigurado. Quer sejam as dádivas dos magos, quer a fuga do Egito, até a tremenda sexta-feira da paixão, a mãe conserva tudo, apresentando-o a Deus no seu diálogo com ele. Alguém comparou o coração de Maria com uma pérola de esplendor inigualável, formada e limiada pela aceitação paciente da vontade de Deus, através dos mistérios de Jesus meditados na oração. Que bom se também nós pudéssemos assemelhar-nos um pouco à nossa mãe, com o coração aberto à palavra de Deus, com o coração silencioso, com o coração obediente, com o coração que sabe receber a palavra de Deus, deixando-a crescer como uma semente de bem da Igreja. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!